Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 24 e depois nós vamos ler do 35 até o final. Diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certo, aqui nós vamos pular para o 35, porque aqui entra aquele caso da mulher do fluxo de sangue, e no 35 dá continuidade à história ali de Jairo. 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Então aqui nós vemos, irmãos, um milagre muito lindo que o Senhor Jesus realizou. Amém? Ele não apenas curou, ele ressuscitou a filha de Jairo. Então é um milagre fantástico, muito bonito, mas nós temos que aprender, irmãos, o que Jairo fez que levou Deus a operar esse milagre. Amém? Porque quando a gente lê o texto, o que nós vemos? Um homem que sai da multidão, vem, se prostra aos pés do Senhor Jesus, o adora, explica a situação: a minha filha está moribunda, ou seja, quase morta, rogo-te que venha, lhes imponhas as mãos. Aí Jesus foi, a situação ficou pior, Jesus deu uma palavra, ele perseverou em Cristo e recebeu o milagre. Mas só que passos foram importantes aqui. E Jairo, irmãos, ele teve que tomar decisões assim que, olha, ele deve ter pensado bastante antes de tomar, para que o milagre acontecesse. E não é diferente nos nossos dias hoje. Muita gente, irmãos, tem perdido bênçãos de Deus por se acovardarem diante de certas decisões que precisam tomar para servir a Deus. Amém? Nós vamos ler o versículo 21 e o 22, que diz assim, ó: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Quando Jesus chega na praia, o que vem até ele? Uma grande multidão. Uma grande multidão tem muita... Não ouvi, gente. Muita gente, tem muita gente. E diz o versículo 22: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Lendo assim, para os nossos dias, há alguma coisa estranha em se prostrar aos pés de Cristo e adorá-lo? Não há. Por isso nós temos que entender o contexto naqueles dias. Amém?
Quem era esse homem? Quem era este homem chamado Jairo, que recebeu esse grande milagre da parte de Deus, irmãos? A Bíblia o chama de o principal da sinagoga. Mateus chama ele de o chefe da sinagoga. O que é a sinagoga? Era um local onde os judeus todo sábado se reuniam, irmãos, para terem os ensinamentos do Antigo Testamento. Amém? Era ali da lei de Moisés, era ali dos profetas, e ali eles aprendiam. Então nós temos que entender, se Jairo era o principal da sinagoga, e a sinagoga era o local onde todos os judeus se reuniam para ouvir a palavra, Jairo, irmãos, era uma pessoa que é importantíssima. Dentro da religião judaica, e todos faziam parte, todos iam até lá, dentro da hierarquia da religião judaica, Jairo era o que, pessoal? A pessoa mais importante. Dentro da sinagoga havia as divisões, havia os fariseus, havia os saduceus e haviam os escribas, fora todo o povo. E Jairo era o que? O chefe, o que estava acima, amém? Aquela era a religião deles, religião essa que eles haviam herdado do Antigo Testamento. Só que havia um problema. Qual era o problema, irmãos? Esses mesmos, tanto o Jairo, quanto os fariseus, os escribas, eles não aceitavam o Senhor Jesus como profeta, como alguém enviado por Deus, e muito menos como filho de quem? De Deus. Para eles era um absurdo. Chegaram a chamar Jesus, irmãos, de o príncipe dos demônios. Chegaram a dizer que todo milagre que Jesus operava, ele fazia pelo poder de Beelzebu. Forte isso, né? Chamavam ele de um falso profeta, um blasfemador. Muitas vezes tentaram articular planos para matarem a Cristo, para prenderem a Cristo. Eles não aceitavam a Cristo. E Jairo era o quê? Ele era o quê? Ele era o chefe, ele era o cabeça, ele era o principal, amém? Ele tinha um preconceito contra Jesus, ele não aceitava, irmãos, aquela nova religião que estava surgindo, trazida pelos galileus, não aceitava. Só que de repente surgiu uma situação na vida de Jairo. Qual foi o problema que surgiu? A filha dele ficou doente, a doença foi se agravando, e com certeza Jairo, por ser a pessoa importante na sinagoga, e por consequência ser uma pessoa importante na sociedade, devia ser uma pessoa de posses. E de repente ele percebeu que todo o recurso financeiro que ele tinha, não era capaz de pagar o melhor médico, para que o melhor médico o quê? Curasse. Ainda que ele tivesse o recurso para pagar o médico não tinha ciência para quê? Para curar a filha. Então o recurso financeiro não adiantava. Mas Jairo era um religioso, ele era o principal da sinagoga, o chefe da sinagoga. Então ele deve ter buscado na sua religião, e ele percebeu que a sua religião não pôde fazer nada, porque ela não tinha o quê? Poder. Tanto não tinha poder, que em Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21, mostra que quando Jesus entrou na sinagoga, ali em Cafarnaum, irmãos, e manifestou-se um demônio, ele ordenou que o demônio saísse, e as pessoas que estavam dentro da sinagoga, ficaram admiradas e diziam entre si, que nova doutrina é esta? Pois com autoridade, com poder, ordena os espíritos malignos, e eles lhe obedecem. A religião deles não conhecia o poder de Deus, criam em Deus, acreditavam em Deus, liam o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham na época, mas não havia manifestação do poder de quem? Então Jairo percebeu, irmãos, que a religião dele não daria solução para o quê? Para o problema que ele tinha, a filha que estava doente.
Então ele percebeu que o recurso financeiro não ia adiantar. Ele percebeu que a religião a qual, desde criança, ao nascer, ele aprendeu a servir e depois de grande se tornou influente dentro dela e uma das pessoas mais importantes dentro dela, essa religião também não poderia o quê? Ajudá-lo. Mas de repente, irmãos, ele começou a pensar, mas espera aí, tem aquele homem chamado Jesus de Nazaré, ele tem andado pela cidade, aonde ele vai os cegos enxergam, os surdos, os paralíticos, os endemoniados são libertos. Espera aí, aonde ele vai o morto o quê? Estão entendendo, irmãos? Um dia lá em Cafarnaum, Jesus estava na sua casa, fazendo uma reunião, no capítulo 2 de Marcos está isso, irmãos, a casa lotou, não tinha mais lugar, nem junto, nem perto da porta, estava lotado, mas 4 amigos trouxeram um paralítico, irmãos, para que colocassem diante de Jesus, e não deixaram o paralítico passar pela porta, porque o culto estava abarrotado de gente. Eles subiram pelo telhado e desceram o paralítico pelo telhado, e quando desceram, Jesus foi e disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Reclamaram porque ele disse que os pecados estavam perdoados. Então ele disse: o que é mais fácil ou o que é mais difícil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta a tua cama e anda? Para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, eu digo, pega a tua cama. E o homem se levantou, foi curado. Isso deve ter chegado aos ouvidos de quem? Jairo agora sabia, há uma solução para minha filha, há uma solução para esse problema, basta eu ir até quem? Só que tem um detalhe, ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa importante, ele era o chefe da sinagoga, ele tinha um problema, os outros religiosos não tinham. Eu pergunto para você, será que foi fácil para ele sair do meio da multidão e se prostrar diante de Jesus? Pense comigo. Estão entendendo, irmãos? Aquele que estava ali, que ele sabia que podia curar a filha dele, era aquele que muitas vezes ele falou mal, aquele que julgava um falso profeta. Amém? Jairo tinha uma religião, irmãos. Podia passar na mente dele, o que os outros vão pensar se eu for lá e me prostrar diante de Jesus? O que os meus amigos vão dizer? Será que as pessoas não vão virar as costas para mim? Será que não vão me abandonar? Será que isso? Será que aquilo? Aí vem a pergunta, o que aquelas pessoas poderiam fazer pela filha de Jairo? O que aquelas pessoas poderiam fazer por Jairo, a não ser estar presente no velório da filha? Assim tem pessoas, irmãos, que não estão buscando a Deus, que não estão tomando a atitude de vir até a casa de Deus, por medo do que a família vai pensar, do que os amigos vão pensar, do que as pessoas vão dizer, por causa da religião que ela tem desde o dia que ela nasceu, e tantas outras coisas a impedem de buscar a Deus. A maioria de nós nascemos e crescemos e nos formamos dentro de uma religião na nossa nação, irmãos, que fala de Deus, sim ou não? Que fala de Cristo, que fala da cruz, só tem um detalhe, não tem o que? Não tem poder, não tem milagre, não tem manifestação do poder de Deus. E de repente nós começamos a ouvir que numas igrejas, onde tem uns pastores, que a maioria chama de ladrões, lá o paralítico anda, o câncer desaparece, lá a vida das pessoas muda, amém? Que lá o viciado é liberto do vício, o alcoólatra é restaurado, e ele passa a ser um homem de bem, os casamentos são reconstruídos, mas as pessoas começam a pensar, eu preciso ir lá, eu tenho que ir lá,
Mas a minha mãezinha, antes de morrer, disse: filha, nunca abandona a religião da nossa família. Quantos ouviram isso? Amém? Outros pensam: o que os meus amigos vão pensar se descobrirem que eu fui numa igreja de crente? Coisa séria. É aí que nós temos que pensar, irmãos. O que essas pessoas que podem pensar e podem dizer, elas podem fazer pelos nossos problemas? Hein? Olha a situação que está Jairo. Imagina quando Jesus está vindo ainda pela lagoa, pelo lago de Genezaré, o mar da Galileia, está vindo de barco e já está a multidão e o Jairo lá no meio, já naquela ansiedade, por causa da filha. De repente encosta um dos da sinagoga e diz assim: lá vem ele de novo, Jairo, esse falso profeta aí, já vem fazer coisa aí. O que o Jairo fala para ele? Pai, eu estou aqui, eu preciso dele, e agora? Amém? A pessoa tem que tomar uma decisão. O que ela quer? Agradar todo mundo e ver a sua vida afundar diante dos problemas? Ou simplesmente, irmãos, colocar de verdade Deus acima de tudo na vida dela e o buscar com o coração aberto e desfrutar de tudo que Ele tem para a sua vida? Estão entendendo? O que você quer na sua vida? Agradar as suas amigas de escola, de faculdade, seus amigos, ou realmente ter uma vida bem-sucedida aos olhos de Deus e diante de Deus? O que você quer? Muitas pessoas, quando veem pessoas que estão vencendo com Deus, elas acham que elas nasceram já naquela posição, esquecem-se que elas trilharam o quê? Um caminho de amor, de fidelidade, de renúncia de muitas coisas para agradar a quem? A Deus. E Deus as honrou, as colocou lá em cima. E toda pessoa que decidir tomar esse caminho, ela será honrada da mesma maneira. Agora olhe bem, irmãos, o Jairo, ele toma uma decisão: ninguém aqui vai poder ajudar minha filha, eu tenho que ir até ele. E quando ele vai, ele se prostra, ele o adora. Imagina a hora que ele fez isso, irmãos, os que estavam na multidão: aquele lá é o Jairo, é o Jairo, é o Jairo. O Jairo está o quê? O que muitas pessoas falaram quando você resolveu vir na igreja? Fulano está o quê? Fulano está louco. As pessoas lá: é o Jairo, é o Jairo. Uns já dizendo: nunca mais vou na casa dele, para mim morreu, não é mais meu filho, não considero mais meu irmão, esse eu não tenho mais como amigo. Diga para a pessoa do lado: coisa braba. Você acha que se você buscar a Deus, o diabo não vai usar pessoas para fazer um terrorismo psicológico com você? Vai. Coisa séria, né, gente? Eu vi todos os meus amigos se afastarem de mim, um a um, até os que se diziam crente. Por quê? Porque eu decidi ser crente de verdade, não apenas crente na fachada. Queria servir a Deus de verdade. Amém? Ser fiel, diga graças a Deus. Não adianta ser crente de frequentar a igreja e no final de semana ir para o motel com a namorada, gente. Isso não é ser crente, isso não é ser cristão. Isso é ser falso, fariseu, hipócrita. Estão entendendo? A pessoa tem que ser fiel, diga graças a Deus. Voltando aqui. O Jairo ali prostrado, irmãos. Nós temos que aprender uma coisa, pessoal. Se você quer um milagre da parte de Deus, entenda, é Deus quem vai fazer o milagre se você for até Ele.
A Bíblia não diz, você está sofrendo, você está cansado, você está oprimido, só um pouquinho que eu vou até você. É isso que a Bíblia ensina? É isso que Jesus fala? Ele diz, você está cansado, há algo que está esgotando você, há algo que está oprimindo você, há algo que está afligindo você, há algo que está apertando você no canto. O que você deve fazer? Vem até mim. Vem até mim. Jairo não procurou Jesus numa sala fechada onde ninguém poderia vê-lo. Jairo foi até Jesus numa praia onde havia uma grande multidão aos olhos de todos. Isso se chama fé, isso se chama amor, isso se chama não dar importância ao que os outros falam ou pensam e colocar a sua vida diante de quem? Talvez tenha pessoas aqui que estão na igreja há meses, talvez há anos, e ninguém sabe que ela vem na igreja. Coisa séria. Coisa triste. Quem está entendendo? Se o Jairo decidisse, eu não vou lá, se eu for lá, eu vou perder muito socialmente, eu vou perder muito prestígio diante dos meus colegas da sinagoga. Como que o Jairo terminaria aquele dia? Velando a filha, chorando sobre o caixão da filha, triste por causa da filha e ainda dizendo, eu tenho a minha religião, Deus, por que o Senhor não fez nada? Ainda questionando a Deus. E no outro dia tendo que o que? Sepultá-la. Sim ou não? Mas foi assim que terminou o dia de Jairo? Não foi assim. Como que terminou o dia dele? Primeiro, irmãos, quando Jesus chegou na casa dele, estava todo mundo o quê? Todo mundo chorando. Aí Jesus disse assim, por que vos alvoroçais e chorais? Ela não está o quê? Morta, mas ela o quê? Olharam para Jesus e começaram o quê? A rir. Essa gente é meio doida, né, gente? Sim ou não? Esse rir era de felicidade ou era de deboche? Não é interessante, irmãos, que se os problemas estão na nossa vida e as palavras de fracasso estão na nossa vida, as pessoas estão ao nosso redor? Mas se a palavra de Deus for proferida a nosso favor, elas olham para nós e dizem, fulano, a gente tem que ter fé, mas a gente não pode ser fanático assim. A gente tem que ter fé, mas tem que entender que nem tudo a gente pode ter. Ali estava o próprio Cristo dizendo, ela não está. Se ali aquelas pessoas fossem de verdade religiosas, ou seja, pessoas ligadas a Deus, elas começariam a louvar a Deus, a glorificar a Deus, ficariam ali exaltando a Deus na expectativa de ver o que é? O milagre. Quantas pessoas religiosas ao teu redor não acreditam em milagre nenhum, não acreditam na mudança da tua vida nem da tua história, estão apenas ali só para chorar pelos teus fracassos, estão ao teu lado somente nos momentos de fracasso, porque elas não acreditam no momento que você vai o quê? Se erguer e se levantar. O que Jesus fez com toda aquela gente? Jesus mandou que todas aquelas pessoas o quê? Saíssem. Se um dia o Senhor Jesus começar a mostrar a você que certas pessoas têm que serem afastadas da sua vida, o que você faria? A quem você escolheria? O Senhor Jesus ou aquelas pessoas? Aquelas que estavam chorando poderiam fazer alguma coisa pela filha de Jairo? Não podiam. Às vezes nós não estamos dispostos a abrir mão de coisas, de pessoas para colocar Deus em primeiro lugar. Jairo deu liberdade a Jesus. Jesus tirou o que é? Todos. Eu não vou entrar nessa parte, isso aqui é uma mensagem para outro dia. Jesus entra dentro daquela casa, ele ressuscita a filha de Jairo, cura a enfermidade que ela tinha,
E a menina andava para lá e para cá porque já tinha 12 anos de idade. E naquela noite, Jairo, em vez de estar chorando sobre o caixão, Jairo está cobrindo a filha para dormir o sono tranquilo, para que no outro dia ela o quê? Acordasse. Amém? Em vez de Jairo, por muitos anos, ficar triste por não ter tido a oportunidade, trazendo para os nossos dias, de ter dançado a valsa dos 15 anos com ela, e nem de ter entrado no dia do casamento com ela, abraçado e entregá-la ao noivo, e depois desfrutar dos netos que teria através dela, em vez de Jairo ficar o restante da vida chorando, Jairo teve a oportunidade, isso trazendo para os nossos dias, pessoal, amém? De dançar a valsa do quê? Dos 15 anos da filha. Teve a oportunidade de ter a filha enganchada no seu braço, entrar com aquele peito estufado, com aquele orgulho de pai, para marchar em direção ao futuro marido dela e o que? Entregá-la ao marido. Teve o privilégio de muitos anos depois, tudo isso estou conjecturando, irmãos, a Bíblia não fala isso. Amém? Teve a oportunidade de ver através dela filhos sendo gerados, seus netos. Tudo porque Jairo, irmãos,